Olá, povo do primeiro ano. Sou a professora Andresa Mendes e hoje vamos para mais uma aula de História com o tema Primeiros Povos da América. Então, na aula passada, a gente viu que os primeiros ancestrais humanos, eles surgiram no continente africano. E desse continente, esses primeiros humanos se deslocaram para outras regiões da Terra. Então, hoje a gente vai estudar como aconteceu a chegada, dos primeiros povos aqui na América. Então, a gente vai estudar algumas hipóteses, sobre a chegada dos primeiros Homo sapiens à América. Então, no nosso primeiro slide, a gente tem aqui a primeira teoria ou seja, a primeira hipótese sobre a chegada dos sapiens à América. Então, essa primeira hipótese é denominada de hipótese asiática. Então, segundo essa hipótese, os primeiros grupos de povoadores vieram do nordeste da Ásia pelo atual Estreito de Bering. Esse estreito separa os territórios da Sibéria, na Rússia, do Alasca, nos Estados Unidos. Então, isso teria ocorrido durante a última glaciação, ou seja, foi quando o nível das águas do mar baixou e formou-se uma ponte de terra e gelo entre a Ásia e a América do Norte. Posteriormente, com o aumento da temperatura do planeta, o nível das águas do mar voltou a subir e essa passagem teria se desfeito. Então, vocês podem observar essa primeira hipótese no mapa, que está presente no slide, que tem aí a numeração, o número 1. Então, esse número 1 aí no mapa corresponde à primeira hipótese, que foi a hipótese asiática. Agora vamos para a nossa segunda hipótese. A segunda hipótese é denominada Malaio-Polinésia. Segundo essa hipótese, os primeiros homens e mulheres teriam chegado à América navegando pelo Oceano Pacífico, vindos das ilhas da Oceania. Então, vocês podem observar no mapa a segunda hipótese, que está aí no número 2. Então, essa hipótese é denominada Malaio-Polinésia. Diz que os primeiros homens e mulheres eles chegaram à América navegando pelo Oceano Pacífico e eles vieram das ilhas da Oceania, ok? E agora, nossa última hipótese é a hipótese da dupla origem. Então, o nome já sugere algo sobre essa teoria, sobre essa hipótese. Então, a hipótese da dupla origem defende que a chegada dos sapiens à América se deu por migrações vindas em diferentes momentos por ambos os caminhos. Então, segundo a hipótese da dupla origem, a gente percebe que tanto a gente vai levar em consideração a hipótese asiática, que é a de número 1, e a gente também leva em consideração a hipótese malaio-polinésia, ou seja, a hipótese da dupla origem diz que os sapiens chegaram à América por ambos os caminhos, tanto utilizando a hipótese asiática como utilizando a hipótese malaio-polinésia, ok? Então, agora a gente vai falar, nesse próximo slide, dos sítios arqueológicos. Então, primeiramente, a gente vai para a definição dos sítios arqueológicos. Então, os sítios arqueológicos é um local onde ficam ou ficaram preservados artefatos, construções ou outras evidências de atividades humanas ocorridas no passado recente, distante ou mesmo remoto. Então, há estimativas que existem cerca de 20 mil sítios arqueológicos registrados em território brasileiro. Então, o sítio arqueológico de Lagoa Santa é o maior sítio arqueológico com material ósseo humano do interior, do Brasil.
Então, além do sítio arqueológico de Lagoa Santa, a gente tem diversos outros sítios arqueológicos, como vocês podem observar aí no mapa. Então, aqui no nosso território, aqui em Pernambuco, a gente também tem a presença de um sítio arqueológico bastante famoso, que é o Vale do Catimbau, que fica localizado em Buíque, aqui em Pernambuco. Então, é, o sítio da Lagoa Santa, né, que fica localizado em Minas Gerais, ele é tão importante porque foi lá que foi encontrado o primeiro fóssil, né, o mais antigo fóssil humano, que foi encontrado no Brasil e também nas Américas. Esse crânio pertence a uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos. Foi descoberto em uma gruta na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E esse crânio, né, dessa mulher recebeu o nome de Luzia. Então, Luzia é o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil e também nas Américas. Ok? Então, vamos lá para o próximo slide, onde a gente vai ver aqui um pouco sobre a organização dos homens pré-históricos do Brasil. Então, vamos para os caçadores e coletores. Então, esses grupos pré-históricos, caçadores e coletores, eles eram nômades, surgem há mais de 11 mil anos atrás, e eles dependiam da caça e coleta de alimentos disponíveis em cada lugar. Então, esses grupos, né, como eu falei, eles viviam da caça, da pesca, da coleta de alimentos, mas eles não praticavam a agricultura. Esses povos, eles confeccionavam instrumentos de pedra e de ossos de animais. Então, eles desenvolveram armas de caça. Entre elas, a gente tem aqui o arco e flecha, que permitiam capturar os animais rápidos, como é o caso das aves e de alguns mamíferos. E também temos como exemplo a boleadeira, que era um artefato que consiste em 2 ou 3 bolas de pedra amarradas por um cordão de couro, que esse artefato era lançado sobre as patas do animal para derrubá-lo. Até hoje, a boleadeira é utilizada por campeiros gaúchos. Então, na imagem, vocês podem observar um exemplo, né, da boleadeira, desse artefato, né, que consistia em 2 ou 3 bolas de pedra que era amarrado por um cordão de couro. Então, esses artefatos, essas armas de caça, foram desenvolvidos pelos caçadores e coletores do período pré-histórico aqui no Brasil. Além dos grupos caçadores-coletores, tínhamos também, como vocês podem observar no slide seguinte, os povos sambaqueiros. Então, esses povos, eles eram seminômades, eles compartilhavam características culturais ligadas ao ambiente litorâneo. Então, eles viveram aqui por volta de 6 mil anos atrás, então, principalmente em parte do litoral brasileiro, atual, sul e sudeste. Então, a palavra sambaqui é uma palavra de origem tupi, que significa monte de conchas. Isso se deve ao costume, né, dessas comunidades caçadoras e coletoras que viviam no litoral. Essas comunidades, elas costumavam acumular conchas de moluscos ou ossos de animais em determinados locais. Então, na imagem do slide, é um exemplo de um sambaqui. Então, para vocês terem uma ideia, alguns sambaquis atingem até 30 metros de altura e possuem 400 metros de comprimento. Então, assim, só uma estimativa para vocês terem uma ideia. Então, esses sambaquis, eles são feitos, né, foram construídos através do acúmulo de conchas, moluscos e até mesmo ossos de animais, ok? Próximo slide, a gente tem os povos agricultores e ceramistas. Então, esses povos, eles viveram aqui no Brasil por volta de 4 mil anos atrás. Esses diversos povos que viviam nas terras do atual território brasileiro, eles começaram
a praticar a agricultura e também a cerâmica. Dentre os principais produtos cultivados estavam o milho, feijão, mandioca, maracujá, abóbora, açaí e tabaco. Já os primeiros utensílios cerâmicos, podemos destacar os potes, vasos, panelas, tigelas, que teriam sido criados por algumas populações, e que essa criação desses utensílios surgiram a partir da necessidade que esses povos tinham de cozinhar e também de armazenar seus alimentos. Então, entre os povos agricultores e ceramistas, podemos destacar os habitantes das terras que correspondem à atual cidade de Santarém e da ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, hoje atual estado do Pará. Então, na imagem, a gente percebe claramente exemplos de objetos cerâmicos da cultura marajoara, da ilha de Marajó, e também a gente observa aqui estatuetas de argila da cultura santarena, da cidade de Santarém, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, da aula de hoje. A gente estudou um pouco sobre os primeiros povos da América. A gente viu algumas características principais desses povos. Então, fiquem ligados no canal da escola e até nossa próxima aula.